filmes de quadrinho é o que mais tem hoje em dia. Tem os bons, os ruins e os muito ruins. Mas uma coisa é fato, sempre que vão adaptar alguma coisa do universo de HQ, o pessoal fica meio dividido. Tem os que querem que tudo seja adaptado fielmente, como tá nos quadrinhos, sem tirar nem pôr. E tem o pessoal que tá meio foda-se, fazendo o filme ali dessa maneira e mantendo a essência, tá valendo. Só que às vezes tá meio aberto isso, né? Pode ser meio bosta dar, tipo, tanto essa liberdade pros caras fazer um filme e no fim sair uma merda sem a essência original do negócio. Porém, nenhum deles tem a habilidade que o Jim Carrey tem de conseguir personificar o próprio suco do caos. Aí o pessoal pegou uma história que era toda sombria e cheia de violência e coisa arada e deixaram pra um teor um pouco mais humorístico. Diga-se de passagem, que filme do caralho, tá? Só que esse filme deu origem a um desenho que é a sequência dele diretamente, digamos assim. E é do desenho que a gente vai falar hoje. Vamos falar do quão insano era o desenho do... O Máscara, um personagem viajado das ideias, humor nonsense absurdo e um poder de Toon Force do caralho, sendo praticamente um cara imortal. O desenho do Máscara, inclusive, que eu vi ele inteiro no SBT, e a cada episódio tinha uma aventura mais bizarra que a anterior, e sim, era no Bom Dia e Companhia. Eu já curtia todo esse universo do Máscara que, pô, eu era viciado no filme live action dele. Não nesse filme do Filho do Máscara, você é um lixo, sério, quem aprovou essa merda? Mas eu tô falando do primeiro filme, um filme com o Jim Carrey. Esse sim era absurdo de bom. Jim Carrey que já era um puta ator foda. Eu sempre vi os filmes de comédia dele, tipo Debi Lloyd, Ace Ventura, entre outras pedradas que ele fazia. Mas foi no filme do Máscara que a minha mente simplesmente explodiu. A história é de Stanley Ipkiss, um fudido miserável com um emprego bosta, um apartamento pequeno, uma vida sem dinheiro e sem amigos. Literalmente o único amigo que o cara tem, e o que ele precisa, obviamente, é o cachorro dele, o Milo. Mas foi nesse momento de desespero que o cara achou uma máscara meio bizarra, que quando ele coloca ele vira literalmente o oposto do Stanley. Em vez de um cara inseguro e fracassado, ele vira o Máscara, um mano cheio de confiança, poderoso pra caralho, até porque ele tem a Toon Force, né? Então não tem nada que ele não faz. E, inclusive, o cara tem esse drip de Agostinho Carrara que é, pô, absurdo. E como eu falei, bem diferente do seu material original que, tipo, fala pra vocês, tem os personagens do filme, do desenho e coisa, mas é um lado muito mais violento. As histórias, tudo mais pesado, sabe? A parte psicológica também do Stanley, que é muito pior. Inclusive, acontecem coisas no material original que não acontecem nos desenhos, obviamente, né? Como o Stanley de vala. Ou, no caso, a máscara começar meio que manipular a tua cabeça pra deixar mais e mais instável quando tu não usa ela. Tipo o simbionte, assim, do Homem-Aranha. E por falar em desenho, né? Esse vai ser o nosso foco de hoje. O desenho do Máscara, que meio que é uma continuação espiritual do primeiro filme, só que um pouco mais suavizado, né, pra ser um pouco mais pra criança, e com uma pitada de inspiração de Freakazoid, que, cara, é um desenho muito a vibe do Máscara, sério, muito da hora. Como eu falei, o desenho deu uma suavizada mais que o filme, né, mas ele não fica nem um pouco ruim por causa disso. Na verdade, por ele ser desenho, ele tem muito mais liberdade pra brincar com a Toon Force e fazer as loucuradas do Máscara, como, por exemplo... Eu vou correr e você não vai me pegar. Mas tá, na ordem cronológica, onde que se passa o desenho? Bom, aqui a gente parte do pressuposto que em vez de jogar fora a máscara no final do primeiro filme, o Stanley decidiu ficar com ela e usar quando ele precisasse, fazendo com que de certa forma o desenho seja a continuação do primeiro filme, mas numa linha do tempo diferente. Pra vocês terem uma noção, o desenho já começa com o Stanley tendo pensamentos intrusivos por causa da vizinha babaca dele, que ele só tava pensando alto e ela já mandou ele a merda. Só que nesse momento é quando ele se pergunta, pô, eu uso ou não uso a máscara só pra zoar com essa véia? E ele fica nesse dilema moral e decide usar só por causa que deu um alarme no banco, mas obviamente, né, o Máscara tá por ali, ele não vai perder a chance, já tá ali mesmo. Mesmo ele tentando salvar o banco dos bandidos, ele mais piora a situação do que ajuda, porque o Máscara prioriza sempre a piada do que fazer o certo. O cara perde o heroísmo, mas nunca perde a piada. Tá mais que certo. Aqui também a gente consegue ver um pouco mais dos poderes dele em ação, que é uma loucura absurda
absurda, um pouco de cada, sempre se vestindo de acordo com o necessário, ou não, né? Sempre sendo nonsense que ele é. O foda é que no dia seguinte, quando a Peggy chega no apartamento, sim, a mesma Peggy que no filme entregou ele pra poder pegar dinheiro, ela tá aqui também, só que ela tá menos escrota. Tá, quase, um pouquinho só. E ela mostra pro Stanley no jornal que o Máscara deixou os bandidos fugirem e isso deixa ele muito puto, só que, né, não dá por muito tempo porque ele tem que trabalhar. O Stanley é CLT, então essa é a vida. Chegando no trabalho, ele começa a papear com o Charlie, que sim, continua sendo meio pai aqui na animação que nele é no filme. E ele até pergunta pro Stanley se foi ele que veio com a cara verde na noite passada, só que ele fala, pô, não fui eu, né? Tu viu eu jogando a máscara lá? O que dá mais a entender que, tipo, na cronologia do filme, ele simplesmente pulou na água pra pegar a máscara sem o cara ver. Mas tá tudo certo. Aqui a gente também tem a nossa dupla dinâmica da polícia, que sempre tá atrás do Máscara. Temos o Doyle, que é o ajudante mais de boa e mais bobão, e temos o Tenente Calloway, que é o cara mais brabo de todo o desenho. O cara vive puto da cara, velho. O maluco não deve dormir nem fazer nada, porque, tipo, tudo que ele pensa é só o Máscara, o Máscara, o Máscara. Mas eu não tiro a razão dele, até porque toda vez que o Máscara vê ele, o Máscara faz isso com ele. Tome isto! O Stanley, como eu disse, fica putaço, e assim como em vários momentos desse desenho, ele decide se livrar da máscara, coisa que mais tarde ele vai se arrepender amargamente. Imagina tu ter o poder de um deus nas mãos e jogar fora. Não, Stanley é dodói. Nesse episódio a gente já conhece um dos inimigos recorrentes do desenho, e que vai servir de antagonista. Esse cara, Pretorius, um cientista meio robô que quer a máscara pra, o clássico, né, dominar o mundo. Só que o foda é que o Pretorius não tem força. Pra isso, ele tem ele, Walter, esse Frankenstein aí de 3 metros de altura que, porra, olha isso, cara, o maluco é parrudo, velho. Obviamente depois, né, o cara consegue recuperar a máscara e fica tudo certo, mas a gente tem mais vislumbres dos poderes do Máscara e tudo que ele pode fazer. Inclusive tu na carro, o cara tem a habilidade do Lata Velha do Luciano Huck. Simplesmente demais. Além desses personagens, temos alguns outros também, só que os mais memoráveis sendo esses dois aí, a dupla de vilão mais aleatória que existe, Gosmento e Cara de Peixe. Pois é, basicamente eram dois adolescentes que ficavam lendo história em quadrinhos e queriam superpoderes. E pra fazer isso, eles invadiram uma usina nuclear pra ficar vitaminados de energia. Assim, normal, né? Aí agora eles só precisavam escolher algo pra se misturar no DNA deles. Só que como os dois estavam meio dodóis, né? Chegou a ambulância e os caras começaram a passar mal. Só que por uma mistura de vários eventos aleatórios que aconteceram, os dois que estavam na maca saíram voando da ambulância e cada um foi pra um lugar. Um deles caiu em um aquário e o outro numa loja de geleia, dando origem à dupla mais bizarra que poderia ter. Gosmento, com poderes de geleia. Ele consegue fazer tipo as coisas que o Homem-Aranha faz, sabe? De transformar a mão num martelo, num serrote, qualquer coisa. E ele também consegue ficar duro, pois é. E também tem um amigo dele, Cara de Peixe, que caiu no aquário e conseguiu todos os poderes que um peixe pode ter. Que, bom, ele fede, ele parece com um peixe e só, zero poderes. Nem nadar o cara sabe, velho, ele é muito inútil. Tanto é que isso é uma piada recorrente no desenho inteiro, todo mundo zoa ele. Menos, né, obviamente no episódio que ele consegue usar a máscara, porque sim, todo mundo consegue usar a máscara. E olha a cara de maníaco que esse maluco fica. Tem esse mano aí também, o Skillet, que basicamente é um carinha magrinho aí que conhece o Máscara antes de tudo. Ou no caso, o outro portador da máscara, né, que teve vários portadores durante as eras. Só que nessa época que ele conheceu o Máscara era muito maldade, tá ligado? O cara era muito malvadão. Hoje em dia, ele tá com o Stanley, que o Stanley não é mal, ele só tem uns 28 parafusos soltos. Mas o negócio é que tem muito vilão. Já como desenho ele não tem uma história que amarra tudo, ele só tem tipo os personagens recorrentes, que tem muita gente, cada episódio é mais viajado que o outro. Óbvio que isso também é um fator que pode fazer tu enjoar do desenho rápido, porque ele às vezes é meio repetitivo, mas querendo ou não, as loucuras que o Máscara faz deixa todos os episódios muito de boa. Acho que um dos episódios que eu me lembro mais, assim, é o episódio que aparece um mano que fazia bullying com ele na escola. Só que, tipo, ele tá trabalhando agora com ele no banco, e ele promete que ele não é mais o mesmo babaca de antes, só que, spoiler, ele é sim. E nesse episódio o Stanley consegue a proeza de quebrar a máscara dele no meio, e ele perde uma dessas metades, fazendo com que o Chet, esse mano aí, encontre outra metade. Utilizando só metade da máscara, acontece isso. Que demais! Ei, o que está fazendo aqui?
Puxa vida. Cara, ele vira o Traquinas meio a meio. De uma forma muito foda, ele consegue conversar com o Máscara e tentar entender as coisas e por que ele faz o que faz. Só que, tipo, não tem como entender, tá ligado? É o Máscara. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quiser não salvar ninguém e passar a noite inteira no Cocobongo, ele vai fazer. Nesse episódio, inclusive, tem um X1 sincero entre o Chat meio a meio e o Stanley meio a meio. E por falar em usar a máscara, muita gente usa ela. O Pretórios usa, o cara de peixe, a Peg, uma namoradinha do Stanley, o psicólogo dele e até um bebê, cara. Mas eu acho que o melhor personagem tirando o Stanley que usa a máscara certamente é o Milo, o cachorro amigo dele. E toda vez que ele vira o próprio cachorro do demônio, sério, olha essa porra, velho, vai dizer que o cachorro não tá maluco. O desenho em si não tem uma história. Tem episódios avulsos, só que ele também não tem um episódio final que dá uma conclusão, ele só acaba, como qualquer aventura bizarra, igual todos os outros. Mas acho foda o quanto esse desenho fez parte, tipo, da minha infância, sempre tá vendo ele no Bom Dia e Companhia, até por ser fã dos filmes do Jim Carrey mesmo. E por falar nele, o desenho pode até ser antigo, mas tem até um crossover, tem um episódio que aparece ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ace Ventura. Sim, cara, o episódio inteiro é essa interação do Ace Ventura com Máscara, velho. Muito foda. Toda a vibe do Máscara, ele sempre virar um personagem diferente usando os poderes, ou tipo, tu ficar se perguntando como que ele vai derrotar o cara, tudo isso é muito foda, velho. Porque se tem algo que os criadores faziam, era fazer tudo de uma forma muito criativa. Uma coisa que eu acho da hora é a inspiração em Freakazoid, e falo com, tipo, propriedade. Se vocês, assim como eu, gostam pra caralho do Máscara, assiste Freakazoid. Mesmo ele sendo antigo, a vibe dele, a graça, e principalmente o Briggs fazendo a voz do mano principal, cara, não decepciona nem um pouco. Uma coisa do Máscara que eu fiz bastante é jogar o jogo dele pra Super Nintendo. E cara, esse jogo é muito forte, tá? E também muito difícil, velho. Eu acho que inclusive na época, quando eu era pequeno, eu não consegui nem zerar o jogo. Mas eu acho muito da hora que ele mantém a essência do desenho, sabe? Principalmente do filme também. Eu queria muito que esse desenho tivesse alguma continuação, até mesmo um filme novo, mas eu entendo. É difícil ser melhor que o primeirão lá. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Pra ser pior que o Filho do Máscara, aí sim, isso sim é difícil. Fico pensando como seria o desenho hoje em dia se eles tivessem, tipo, ido pela rota de adaptar fielmente os quadrinhos, sabe? Não sei se eu ia gostar mais dessa adaptação do desenho antigo, mas eu acho que seria foda essa adaptação. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Curti muito fazer ele, porque ele é um dos desenhos que eu mais via na infância. Sempre chegando da escola e tentando ver cedo, sabe, ele. E também todo esse universo do Máscara, eu acho demais, velho. Sério. Obrigadão por ter visto até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!